Olá, mais uma vez saudações a todos que nos assistem nesta aula de recrutamento e seleção de pessoas. Meu nome é Edilton Fernando Macaís e eu estou aqui mais uma vez para poder navegar, viajar convosco neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Eu serei o vosso orientador neste curso, a fim de que possamos, no final, aprender as técnicas, as ferramentas para podermos desencadear esta atividade de recrutamento e seleção de pessoas da maneira mais eficiente e eficaz possível. Para o tema de hoje, eu proponho falarmos sobre o processo de recrutamento. Processo de recrutamento. É verdade que na aula inicial eu já dei o conceito de recrutamento. No entanto, eu disse que iria aprofundar melhor sobre este conceito, a fim de que possamos perceber do que exatamente se trata, do que nós estamos aqui a falar. Mas antes de nós irmos à aula de hoje, é importante nós revermos um pouco daquilo que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos da elaboração da ficha de requisitos do cargo. E eu disse que a ficha de requisitos do cargo é uma ferramenta bastante importante, pois vai nos permitir saber se os currículos, as candidaturas submetidas são aquelas que realmente a organização precisa, são aquelas que realmente o cargo precisa. E eu falei muito bem que uma atividade crucial que antecede esta elaboração da ficha de requisitos do cargo é a identificação da necessidade de pessoal e a pesquisa de mercado. Antes de nós lançarmos mão do recrutamento, é importante fazermos uma pesquisa de mercado. Primeiro, para identificar se a necessidade realmente existe, é algo real, é algo tão necessário, e também para nos permitir abastecer de informações a ficha de requisitos do cargo. Mas também é importante que os dados coletados nas pesquisas nos permitam saber sobre como nós vamos desencadear este processo de recrutamento. Entenda que este processo de recrutamento deve ser feito de maneira planeada, ou seja, não é uma atividade que nós vamos simplesmente fazer. Nós temos que ter um plano, saber previamente sobre tudo que vamos fazer dentro deste processo. Já temos a ficha de requisitos do cargo elaborada, mas nós precisamos também definir uma e outra coisa que diz respeito ao recrutamento, que inclusive veremos alguns pontos nesta aula. Mas antes de nós irmos a estes pontos que são importantes e interessantes de prever a nível do nosso plano para o recrutamento e seleção, vamos aqui antes perceber bem o que é isto de recrutamento. Eu já falei inicialmente, mas é importante nós voltarmos para perceber, porque eu trabalho sim com recrutamento, várias vezes já fiz este processo de recrutamento, já recrutei várias pessoas, já analisei vários currículos e também entrevistas. No entanto, é sempre importante nós sabermos o que nós estamos a fazer. Antes de nós lançarmos mão a uma atividade, vamos lá saber e entender melhor o que é isto que nós estamos a fazer. Eu tenho aqui algumas palavras-chave relacionadas ao conceito de recrutamento. Mas antes, é importante nós lembrarmos que a origem do conceito recrutamento é militar, onde a intenção antiga era captar recrutas, ou seja, pegar pessoas para fazerem parte do exército, na tropa, para irem à guerra, lutar, tudo aquilo e muito mais. Então, só que com a evolução das empresas, com
com o desenvolvimento das indústrias, surge a necessidade de chamar pessoas para trabalharem na organização. Então, este termo recrutamento não passa a ser apenas de uso exclusivo militar, mas também passa a ser usado no seio das organizações. As empresas começam a perceber que, olha, é necessário nós fazermos algo sistemático para podermos contratar, para podermos chamar pessoas para fazer parte da organização. Não vamos fazer uma coisa aleatória, vamos fazer uma coisa organizada e sistemática. Pega-se aí o termo recrutamento. Então, a palavra recrutamento tem origem militar, que é captar recrutas. Mas agora, no seu empresarial, qual é o conceito? Qual é a ideia que se tem de recrutamento? Eu aqui fiz uma lista de algumas palavras-chave que nós podemos encontrar em vários conceitos de recrutamento. Nós sabemos que quando se fala de conceitos, falamos de ideias, conhecimentos, percepções que as pessoas têm relativamente a um objeto, relativamente a uma ciência, relativamente a algo. Então, para o recrutamento, alguns autores entendem o recrutamento como sendo um processo que visa lançar mão aos candidatos no mercado de recursos humanos. Eu já falei muito bem o que é o mercado de recursos humanos. Mercado de recursos humanos é o mercado onde nós encontramos lá pessoas com características e perfis que querem concorrer a empregos que são oferecidos no mercado de recursos humanos pelas empresas. Então, alguns autores têm em mente que recrutamento é lançar mão desses candidatos, ou seja, ir atrás desses candidatos. Outros autores dizem que não, recrutamento é atrair candidatos. Então, eles destacam esta palavra atrair candidatos. Então, é um processo que visa chamar, atrair candidatos no mercado de recursos humanos. Só que, fazendo um estudo mais aprofundado, indo mais além, alguns autores eles percebem que, olha, o recrutamento, na verdade, é sim um processo que visa lançar mão de candidatos no mercado de recursos humanos. Entendem que sim, é sim um processo que visa atrair candidatos no mercado de recursos humanos. Mas tem uma coisa que nós temos que tomar em consideração, que destaca toda esta questão de recrutamento, que é a ideia da empresa comunicar no mercado de recursos humanos que está a oferecer oportunidade de empregos. Então, nós temos aí uma palavra-chave, que é a comunicação. Segundo esses autores, o processo de recrutamento é um processo de comunicação, onde a empresa vai comunicar aos potenciais candidatos que, olha, a empresa tem vaga para cargo X disponível. Então, estes autores dizem que é um processo de comunicação, é uma fala que a empresa tem a informar que tem vagas, tem-se as oportunidades que os candidatos estão à procura neste mercado de recursos humanos. Muito bem, sendo que o recrutamento, este processo de comunicação, existe agora algumas questões que nós temos que tomar em consideração antes de efetuarmos essa comunicação, antes de comunicar ao mercado de recursos humanos que existe aqui uma oportunidade de emprego, existe aqui uma oportunidade de trabalho. Então, as coisas, os aspectos que nós temos que tomar em consideração durante esta atividade do recrutamento é o tipo de recrutamento que nós vamos usar neste processo de comunicação. Ok, nós vamos sim comunicar, mas que tipo de recrutamento nós vamos usar? Esta aqui é uma questão que tem que ser definida a nível do planeamento daquilo que serão as atividades deste recrutamento. Então, entendo que a palavra planear já nos traz a ideia de algo antecipado. Então, nós vamos, antes de lançarmos mão, antes de estarmos na própria fase de recrutamento, definirmos como nós queremos que isto aqui seja feito. Ou seja, que tipo de recrutamento nós queremos usar. Então, nós temos aqui 3 tipos de recrutamento. Temos o primeiro, que é o recrutamento externo. Temos o segundo, que é o recrutamento interno. Temos o terceiro, que é o recrutamento misto. Me pergunta agora, como diferenciar cada um desses tipos de recrutamento? Quando é necessário usar cada um desses tipos de recrutamento? Qual é a vantagem de um e a desvantagem de outro? Eu vou te explicar agora
como usar cada um desses tipos de recrutamento. E vou também dizer qual é o recrutamento que eu particularmente acho ideal e que eu uso. Toda vez que eu vou fazer esta atividade de recrutamento e seleção, eu penso sempre antes qual é. Então, mediante o que eu quero, eu já tenho a minha preferência de que tipo de recrutamento eu quero usar. No entanto, na tua atividade, na sua empresa, na sua organização, cabe a si decidir mediante aquilo que você está a precisar. Então, o recrutamento externo, ele é um recrutamento onde vai se comunicar ao mercado de recursos humanos que existe uma disponibilidade para trabalhar nesta empresa. Ou seja, no recrutamento externo, nós vamos lançar esta informação fora da empresa sobre a disponibilidade de uma determinada vaga. Então, estamos a falar de um ambiente fora da empresa, por isso que já temos o nome de recrutamento externo. Imagine que a organização está no centro e fora deste centro existam lá pessoas. Então, é fora deste centro onde é feito o anúncio de esta oportunidade que a empresa tem, neste caso, uma vaga de emprego. E temos em seguida o recrutamento interno. O recrutamento interno é o oposto do recrutamento externo. Se no recrutamento externo nós lançamos este anúncio fora da empresa para atrair candidatos fora da empresa, no recrutamento interno nós fazemos um anúncio dentro da empresa. Nós vamos anunciar na nossa organização a oportunidade de vaga, a oportunidade de emprego ou a vaga que nós temos aqui disponível para ser preenchida. Então, no recrutamento interno, nós vamos ir atrás das pessoas que já estão a trabalhar dentro da organização. Não vamos procurar no mercado de recursos humanos, porque já são pessoas a trabalhar. Então, não são pessoas que estão à procura de oportunidade de emprego, já são pessoas empregadas, ou seja, pessoas que fazem parte da nossa organização. E geralmente o recrutamento interno, ele tem como objetivo recrutar, chamar pessoas dentro da organização para que possam ser promovidas, para que possam ser motivadas. Esse é o foco do recrutamento interno. Agora, o recrutamento misto, ele faz uma mistura entre o recrutamento externo e o recrutamento interno. Ou seja, é quando a empresa vai lançar tanto fora da organização e também dentro esta oportunidade da vaga disponível. Então, é feito este recrutamento quando a empresa ela não quer se focar só em um único grupo. Quando a empresa não quer se sentir a perder ou se sentir na desvantagem, quando pode sim procurar fora enquanto tem pessoas dentro. Então, para evitar este mal de ir atrás de pessoas fora, enquanto tem pessoas dentro que podem ocupar uma certa vaga, a empresa usa o recrutamento misto. Mas ok, por que não usar o recrutamento interno se há essa possibilidade de pessoas dentro? A verdade é que é uma possibilidade, não é nada concreto, não é nada claro e exato. Então, pode ter aqui dentro ou pode ter fora a pessoa que reúne os requisitos. Então, eu penso que o recrutamento externo, ele é bastante importante quando nós queremos aumentar o pessoal dentro da empresa. Ou seja, quando nós temos aqui uma atividade a ser desempenhada e existe ali a necessidade de ter mais pessoas a desempenhar aquela atividade, nós podemos lançar mão de recrutamento externo. Agora, quando nós queremos motivar os trabalhadores, promover alguém, nós podemos usar o recrutamento interno. Mas entenda, é um recrutamento interno, mas o fato de ser interno não significa que as pessoas que estão lá dentro vão se beneficiar de alguma vantagem. Este aqui é um processo formal, sem discriminação, que tem que ser feito tendo em consideração aquilo que o cargo exige e aquilo que os candidatos apresentam. Então, o recrutamento misto, ele procura captar todas as vantagens. Então, ele não quer perder nenhum dos lados. Ele entende que, olha, pode ser que a pessoa que nós queremos esteja dentro ou pode ser que a pessoa esteja fora. Então, ele se usa dessa vantagem para poder captar os candidatos tanto fora como dentro da organização.
Mas algumas empresas ou algumas pessoas podem até entender este processo de recrutamento como sendo algo desnecessário, como sendo algo que leva muito tempo. Por quê? Porque muitas vezes é anunciada a vaga, mas para poder atrair um certo número de candidatos, isto aqui leva tempo. Também são vários currículos, são várias candidaturas submetidas. Então, muitas pessoas às vezes excluem ou vê como desnecessário este processo de recrutamento. Mas atenção, o processo de recrutamento é uma fase muito importante, pois permite que permite que a empresa consiga atrair os candidatos com o melhor perfil, com a melhor aptidão, com as melhores características para poder ocupar o cargo que está na organização. Entenda que recrutamento não é em nenhum momento feita a escolha do candidato que vai ocupar a vaga. No entanto, são atraídos vários candidatos e esses candidatos, quando são atraídos, já nos levam para a finalidade do recrutamento, que é abastecer o processo de seleção. Então, este recrutamento vai atrair vários candidatos e todos esses candidatos têm características, têm perfis, têm aptidões que vão de acordo com aquilo que o cargo ou a organização precisa. Então, depois de atrair esses candidatos, eles já podem ser abastecidos para o processo de seleção. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu espero na próxima aula encontrar assim para podermos falar sobre as técnicas de recrutamento de pessoas. Então, vamos falar sobre as técnicas de recrutamento e falar um pouco mais daquilo que hoje não pode se falar, que diz muito sobre a relevância deste processo de recrutamento. Muito obrigado, até a próxima aula.